Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é fatoração de polinômios, evidência e agrupamento. O tema desta aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 3. E nós estamos na sequência de atividades número 1. Então, se você pegou seu material, separe. Se não, separe folhas para você fazer suas anotações e as atividades, lápis, borracha e caneta. Não se esqueça também, aluno, entre lá no chat da sua sala de aula, porque o seu professor estará te esperando. Faça as atividades, envie a resposta para o seu professor. E vocês, professores, repassem para a gente divulgar o nome dos seus alunos aqui no Centro de Mídias. Pessoal, vamos começar? Estão preparados? Então, inicialmente, vamos ressaltar a habilidade de hoje. EF09MA09. Então, não se esqueçam, professores, se vocês quiserem maiores esclarecimentos sobre essa habilidade e também os objetivos da nossa aula, baixe o PPT e lá no último slide você vai encontrar essas informações. Muito bem, vem comigo, alunos, vamos lá. Polinômios. Poli vem de muitos, nômios de nomes, de letras mesmo. Mas primeiro, antes de chegar nos polinômios, vamos ver o que são os monômios? Monômio são expressões algébricas compostas pelo produto. Então, você pode ter produto de um número real por letras. Você pode ter, este número pode ser negativo e tá multiplicando a letra. Você pode ter também letras. Você fala, uai, cadê o número? Lembra, na multiplicação, o número, quando não aparece nada, é o número 1. Ah, e também posso ter só números? Sim, pode ter só números. Por quê? Porque aqui, nesse caso, se houvesse uma variável, essa variável estaria elevada à potência zero. Por exemplo, x elevado a zero. Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então, menos 13 vezes 1, menos 13. Então, vamos para os polinômios agora? O polinômio é uma adição algébrica de monômios. Muito bem, as partes literais não semelhantes. Você fala, professora, o que é isso? Olha só, eu tenho uma soma de 10y elevado à quarta potência e 30y elevado à terceira potência. Ou 10y à quarta mais 30y ao cubo. O segundo exemplo, eu tenho mais adições. Tudo bem, tem uma regra, uma quantidade certa? Não, pode ser quantos forem. Aqui eu tenho AC mais AD mais BC mais BD. Muito bem. Aí você pode dizer assim, esses polinômios aí que você está mostrando, professora, parece que tem sempre alguma coisa ali que se repete. Por isso que hoje nós vamos falar da fatoração. Quando a gente fala em fatoração de polinômios, nós estamos falando em técnicas onde a gente vai reescrever o polinômio usando, quando possível, é claro, né, o produto entre polinômios. Aí você fala, mas agora ficou difícil, professora. Então, vamos fazer um exemplo? O nosso primeiro exemplo é o exemplo de fator comum em evidência. Essa é uma técnica de fatoração. Então, observe o nosso polinômio. Eu tenho uma soma de my mais ny. Ah, muito bem. Bom, se aqui é um fator comum, espera um pouco, fator é uma palavra que vem da multiplicação. Isso mesmo, porque aqui eu posso fazer m vezes y mais n vezes y. Então, eu vou procurar quem é que está multiplicando em comum nessas duas partes. É a letra y, né? Isso mesmo. Então, eu vou tirar essa letra y dessas duas parcelinhas e colocar na frente multiplicando. Então, vamos ver. Na primeira parte, é my. Se eu tirar o y, sobra o m.
Mas, na segunda parte, se eu tirar o y, sobra o n. Então, eu passei a ter um produto de y por m mais n. Então, nós aplicamos uma técnica de fatoração, que é o fator comum em evidência. No caso, o y era quem aparecia em todas as partezinhas que estavam sendo somadas. Colocamos ele em evidência multiplicando e o que sobrou? Dentro dos parênteses. Então, chegamos na resposta y que multiplica m mais n. Ah, esse tá tranquilo, tá facinho, pessoal? Tá? Fator comum em evidência é bem simplesinho. Então, vamos fazer uma atividade? Olha só, a atividade 4, letra I. Muito bem. Você tem um polinômio e é para você utilizar a técnica do fator comum em evidência. Então, você tem AX mais BX. Então, veja quem é esse fator comum, coloque em evidência, multiplica e aí, lá dentro dos parênteses, coloca o que sobrou, ok? Pessoal, voltamos em 1 minutinho. Voltamos da atividade. Olha, gostei de ver da participação dos nossos alunos aí, hein? O chat tá bombando e só tá cada vez mais subindo ali. E a nossa resposta que apareceu no chat, x que multiplica A mais B entre parênteses. Então, vai um abraço aí para os alunos do professor Robson, da professora Thaís, Eliana, professor Paulo, para o Cauã, aluno do professor Rafael, para Yasmin, aluna nossa, Ana Júlia, Heloísa, Elisa e Juliana. Muito bem, pessoal. Vamos então fazer nossa correção? Muito bem. Se você ainda tem dúvidas, é só você prestar atenção aqui. Muito bem. Eu tenho A que multiplica X mais B que multiplica X. Então, nós temos o X em comum aparecendo. Então, o X nós vamos tirar para o lado de fora, vezes, abre parênteses. O que sobra se eu tiro X de A vezes X? Sobra A. Mas, o que sobra se eu tenho B vezes X e eu tirar o X e colocar lá fora? Sobra o B. Então, a forma fatorada é X que multiplica A mais B. Pessoal, tranquilo nesse, né? Muito bem. Vamos então continuar mais um pouquinho? Então, agora nós vamos ver um outro exemplo. No polinômio a seguir, coloque o fator comum em evidência. Aí você fala: professora, cadê o fator comum? Eu tenho 10y à quarta mais 30y ao cubo. Vamos por partes, pessoal? Vamos pensar primeiro nos números? 10 e 30. Opa, peraí, o 30 é a tabuada do 10, não é? Será que eu posso reescrever o 30 como 10 vezes 3? Posso, não posso, pessoal? Perfeito. E agora o y à quarta e o y ao cubo?
Espera um pouquinho. Quando eu tenho um número na potência, este número indica quantas vezes a base está se multiplicando por ela mesma. Espera aí. Então, vamos reescrever esse 10y à quarta? 10 e o y estará se multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Ah, beleza. Mais. Vamos escrever de novo 30y ao cubo? No lugar do 30, eu vou colocar o 10 vezes 3 e no lugar do y ao cubo, o y que estará se multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Agora tá fácil, hein, pessoal? Vamos lá. Dos números, eu tenho 10 na primeira parte e 10 vezes 3 na segunda. Quem que se repete? É o 10. Perfeito. Agora, opa, peraí, o y eu tenho 4 na primeira parte e 3 na segunda. Então, quer dizer que, com certeza, 3 deles se repetem nas duas parcelas. Então, eu vou colocar o 10 e vou colocar 3y aqui na frente em evidência. Muito bem. Abre parênteses. Poxa vida, olha, nessa primeira parte sobrou só este y, então y. Mas na segunda parte sobrou só o 3, então y mais 3. E você fala, professora, acabou? Não, vamos reorganizar esse y, porque se o y está multiplicando por ele mesmo 3 vezes, não é a mesma coisa que colocar o número 3 na potência, pessoal? Isso mesmo. Então, a nossa forma fatorada resultou em 10y ao cubo, que multiplica y mais 3. Então, olha aqui a nossa resolução, que bonitinha. E aí, esse é mais difícil? Nem tanto, né? Então, vamos para uma atividade, para você treinar. Atividade 4, item 2, II. Agora, você tem este polinômio. 8x ao quadrado mais 4x ao cubo. Então, verifica a parte dos números e a parte das letras, o que você vai colocar em evidência. E manda para mim lá no chat, hein? Voltamos em 1 minuto e meio, pessoal. Voltamos da atividade. Olha, tô gostando de ver. Os alunos colocaram lá no chat a resposta. 4x ao quadrado que multiplica, abre parênteses, x mais 2. Então, quero mandar um grande abraço aí para os alunos do primeiro H do professor Manuel, para os alunos do primeiro A e primeiro B da professora Renata e para o aluno João Pedro, aluno da professora Thaís. E ainda a Giovana, o Renato e o Gabriel. Muito bem. Vamos então tirar a dúvida e fazer a correção, pessoal? Vem comigo. Muito bem. Olhando os números, eu sei que eu tenho o 8 e o 4. E o 8 é da tabuada do 4. Então, podemos escrever o 8 como sendo 4 vezes 2.
Perfeito. Vamos fazer aquela mesma coisa que eu fiz na anterior? Então, a primeira parte, no lugar do 8, eu vou colocar 4 vezes 2. E no lugar do x ao quadrado, x vezes x, 2 vezes. Mais 4. E no lugar do x ao cubo, x vezes x, 3 vezes, porque é o expoente. E o que aparece em comum? Aparece o 4 e aparece duas letrinhas x. Então, eu vou colocar o 4, x vezes x em evidência. Na primeira parte vai sobrar o número 2, mas na segunda parte vai sobrar a letrinha x. E agora eu vou arrumar esse x vezes x, porque eu sei que se é x vezes x, é x elevado a 2. E dentro do parênteses permanece igual 2 mais x ou x mais 2. Então, a resposta da nossa atividade, 4x ao quadrado, que multiplica 2 mais x, ou x mais 2. Tranquilos? Então, vamos para mais um exemplo, pessoal. Agora, eu tenho a técnica do agrupamento. Você fala, professora, como que eu vou diferenciar uma técnica da outra? Observe esse polinômio. AC mais AD mais BC mais BD. Você está vendo que não tem um termo que se repete em todas as parcelas? Pois é, mas você percebe que a cada duas parcelas você consegue ter um fator comum? Então, quando a gente fala em agrupamento, nós estamos falando de usar a técnica do fator comum e depois usar novamente a mesma técnica. E aí ela se chama agrupamento. Ai, tá difícil? Então vem cá que eu vou te mostrar na prática como é fácil. Olha só. Se eu pensar nessas duas primeiras partezinhas e pensar nessas outras duas últimas, nas duas primeiras, não é o A que está se repetindo? Ah, então aqui eu posso colocar ele em evidência? Posso. Se eu colocar o A em evidência, vamos ver o que sobra. Na primeira parte sobra o C, mas na segunda parte o D. Beleza, pessoal? Agora, se você olhar nas duas últimas partes, quem é que se repete? Ah, é o B. É a letra B. Então, eu vou colocar a letra B em evidência e vamos ver o que sobra. Na primeira parte sobra o C, mas na segunda parte sobra o D. Então, o que nós fizemos? Nós unimos de 2 em 2 e conseguimos colocar pelo menos uma letra em evidência. Agora, eu quero que você observe esta primeira parte, que é A que multiplica, entre parênteses, C mais D. Mais, e a segunda parte, B que multiplica, entre parênteses, C mais D. Você concorda comigo que o C mais D está se repetindo nas duas partes? Então, eu posso colocar ele em evidência. Aliás, eu devo colocar. E aí, abre parênteses, vamos ver o que sobra. Na primeira parte vai sobrar o A e na segunda parte vai sobrar o B. Então, a gente obteve um produto. Quando a gente chega nesse produto, a gente terminou de usar a técnica da fatoração. Então, observe aqui a resposta. C mais D, entre parênteses, que multiplica A mais B, entre parênteses. Não é tão difícil assim. Vocês entenderam direitinho como faz, não entenderam? Então, vamos praticar? Olha só como é facinho essa atividade. Atividade 5, item I. Então, é para você utilizar o agrupamento e você tem o polinômio xz mais xw mais yz mais yw. Olha, pessoal, junta de 2 em 2, coloca em evidência e depois faz a evidência de novo. Coloca lá no chat o que você achou. A gente volta em 1 minuto e meio.
Pessoal, e gostei de ver, hein? Olha, a resposta que apareceu lá foi, entre parênteses, z mais w, que multiplica, entre parênteses, x mais y. Um grande abraço aí para os alunos do primeiro C do professor Josimar, os alunos do professor Sérgio e do professor Paulo, os alunos da professora Alessandra, o nosso aluno Cauã e o Renato, alunos do professor Rafael, e o Kilian da professora Viviane. Muito bem, pessoal, você está com dúvida? Tá? Então, vem cá comigo. Vamos corrigir que eu vou explicar passo a passo de novo para você. Muito bem. Vou pensar primeiro em separar de 2 em 2. Na primeira parte, xz mais xw é o x que se repete. Então, vou colocar o x em evidência. Vai sobrar z mais w. Mas, na segunda parte, yz mais yw, quem se repete é o y, então vai sobrar z mais w. E o z mais w agora também se repete. Então, eu coloco ele em evidência e o que vai sobrar? X mais y. Então, tá aqui a resolução da nossa atividade. Ficou bem claro? Vocês entenderam direitinho? Muito bem. Então, vamos para a nossa última atividade, pessoal. Preste atenção. Atividade 5, item 2. É para você fatorar por agrupamento. mn mais 8n mais 3m mais 24. Preste atenção com quem você vai agrupar o 24, hein? Porque lembra, ele está na tabuada do 8 e também do 3. Põe lá no chat o que você achou e a gente volta em 1 minuto e meio. Voltamos da atividade. Gostei de ver, hein? A resposta que apareceu lá foi m mais 8, entre parênteses, que multiplica n mais 3. Então, um abraço para os nossos alunos. Pedro, Elisa, Adriele, Ana Júlia, Heloísa, Victor e Renato. Muito bem. Você está com dúvida? Tá? Então, vem comigo. Muito bem. Vou pensar nas duas primeiras partes. mn mais 8n. Quem é a letra ou o número em comum? É o n. Então, se eu colocar o n em evidência, vai sobrar m mais 8. Agora, eu vou pensar aqui, ó. Lembra que eu te dei uma dica? Que o 24 é 8 vezes 3? Então, quem vai ficar repetindo é o 3. Vai sobrar, então, o m mais 8. Então, agora a gente pega o m mais 8, coloca em evidência e vai restar n mais 3. Então, pessoal, tá aqui a resolução desta atividade. Parabéns para você que acertou. Espero que você que estava com dúvida tenha tirado a dúvida. Não esqueça de avaliar nossa aula, então vai aparecer para você o QR Code e o link. Entre lá, acesse e diga o que nós precisamos melhorar aqui no Centro de Mídias para que você, aluno, aprenda cada vez mais matemática e goste dela. Não esqueça da tarefa, hein? E a gente se vê numa próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau!